aprendemos, tá bom? Vamos lá, então. Ó. Deixa eu só dividir a telinha com vocês, senão fica preto para vocês aí. Todos estão enxergando? Sim? Turminha, responde para mim. Sim? Sim. Ok, Sim. então. Ok, então. Oi, meu amor, pode falar. Qual que é a página? Não, a tia não precisa nem pegar uma página aí, não, Mê. Nós estamos em história, mas só vamos conversar um pouquinho agora, tá bom? Tá bom? Então, vamos só observar aí, ó. Nós vamos relembrar. Lá no comecinho que nós estávamos aprendendo, ó, vou voltar lá no comecinho para você. Ó. Relembrar, porque depois vai ter aula com PowerPoint de relembrar tudo de novo, né? Pai. Não precisa mexer em tela não, Alban. Pode ficar tranquilo. Tá bom? História. Olha lá. O tempo que passa, né? Nós começamos com esse aí, ó. Tempo que passa. Nós podemos observar o tempo, né? Nós vimos lá, através de relógio, não foi isso que nós falamos? Através de solzinho, para dizer para a gente se é dia, se é noite, né? E através daquele negócio aqui, tem areia? Como é que é o nome? Isso, é o... Uxi, fugiu da minha boca? Como que é o nome? Ampulheta? Isso, muito obrigado, Lívia. Isso. Ampulheta, isso daí. Então, a gente também pode pela ampulheta, pelo sol, né? Pela lua, né? Que a gente vai saber se é dia, se é noite, pelo relógio, né? Então, a gente vê que o tempo está passando, né? Aí, nós estudamos lá, ó. Tinha uma poesia do relógio, né? Então, Aqui um preço aqui, ó. a gente vê, olha lá, ó, tá vendo? O relógio, a ampulheta, né? São algumas formas do que a gente consegue ver o tempo passando, né? Principalmente quando nós estamos na escola. O tempo em partes, nós mudamos o tempo, colocamos o tempo em vários, escalamos ele, né? Colocamos ele em alguns critérios, né? Para a gente saber. Ó, na primeira, algum tipo de mudança que acontece no nosso corpo. Então, é passagem do tempo, não é? Quando eu era bebê e eu sou hoje. Então, é uma passagem do tempo. Podemos também marcar através de datas, né? Datas e horas para a organização da rotina. Então, o calendário serve para a gente também marcar o tempo, né? Quando eu estabeleço um trabalho, ou uma aula, ou a aula que passou, então a gente faz a marcação pelo calendário, né? E organização de uma rotina. Ela você vai ver o tempo passar também. Também temos recordações do passado, que é passagem do tempo, né? Às vezes eu não me lembro de como foi a passagem do tempo, porque eu era bebezinho. Mas as fotos vão relembrar, alguns documentos, alguma coisa que a mamãe guardou da gente, que nem vocês mostraram, sapatinho, uma roupinha, né? Alguma coisa que a mamãe guardou, vai mostrar que vocês cresceram. Então, isso é uma passagem do tempo, tá? Aí vocês entraram aqui, ó. Tem coisa que acontece antes e tem coisa que acontece depois dentro dessa passagem do tempo. Então, antes de estudar, apontei o lápis. Então, é uma coisa que aconteceu antes de eu chegar na escola. Ou eu escovei os dentes antes de ir para a escola. Que nem agora, antes de começar a nossa aula, tomamos café. Então, antes de começar a aula, nós tomamos café. Aí aqui, vocês tinham que, acho que recortar, né? Cortar as imagens, isso, e colocando aqui o que acontecia antes das refeições e depois, o que acontecia antes de você praticar um esporte, o que acontece antes ou depois quando você vai para a escola, o que acontece aqui antes de você dormir e depois que você dorme. Então, são situações que indicam para a gente a passagem do tempo, tá? Aí aqui, ó, durante o mesmo tempo. Então, estudamos que a palavra antes se refere ao passado e que depois se refere ao que acontecerá. Então, o antes, quando a gente fala antes, a gente diz assim, passado, lá antigamente. Depois, a gente fala que é futuro. Entendeu? O amanhã é futuro.
Ah, mas não é a futuro é só daqui. Não, futuro é amanhã, porque ainda não aconteceu, tá? Durante o jogo de futebol, muitos gols foram feitos. Então, e tem também a passagem do tempo, que é durante aquela situação. Agora, durante a nossa aula, nós estamos revisando a matéria de história, certo? Deu para entender? Ou aqui, ó, estão ao mesmo tempo prestando atenção na explicação. Então, eu estou agora, nesse momento, revisando a aula. E vocês agora estão prestando atenção. Então, tem o durante, ao mesmo tempo, tá? Aí vamos para outra situação. Aqui era uma historinha de um livro, né? Enquanto você está na escola, o que as pessoas de sua família estão fazendo? Então, vocês desenharam, né? E aqui tinha um material de apoio para vocês trabalharem que vocês fizeram. Aí aqui tinha o quê? A historinha da cigarra e a formiga para mostrar para a gente o antes e o depois. O que acontece na historinha da cigarra e a formiga? Hein, turminha? Quem trabalha na história? Todo o verão. Então, juntava seus grãos. isso. Então, durante o verão, a formiga trabalhava, né? Antes do inverno, a formiga trabalhava. E o que acontecia com a cigarra? Ficava cantando. Então, durante o tempo, olha só, durante o tempo que a formiga trabalhava, a cigarra ficava cantando. E aí aconteceu o quê? O verão acabou. E aconteceu o quê? Chegou o inverno. Chegou o inverno, ótimo. Chegou o inverno. Se durante o verão a formiga trabalhou, a cigarra fez o quê? Só cantou. Agora chegou o inverno. O que aconteceu? A cigarra vai ter que dar uma passagem na casa da formiga. Mas por que ela foi dar uma passada na casa da formiga? Porque estava inverno e estava muito frio. Ah, tá vendo? Durante o tempo em que a formiga trabalhou, para que no inverno ela ficasse quentinha na casa dela, que tivesse comida, a cigarra não fez mais a mesma coisa. Então, se durante o verão ela ficasse, em vez de ficar só cantando, ela também trabalhasse, o que aconteceria? Chegaria no inverno, ela não estaria nem com fome e a casinha dela estava quentinha. Aí ela teve que pedir socorro para a formiga. Então, isso também indica para a gente uma passagem de tempo, tá bom? Isso. Aí aqui colocou várias coisas que você pode fazer, ó. Indicam as atividades que você realiza ao mesmo horário, no mesmo horário. Vocês acordam ao mesmo horário? Sim. Não. Não, cada um acorda num horário. Vocês estudam no mesmo horário? Sim. Sim, estudar, vocês estudam. Vocês tomam banho no mesmo horário? Não. Não tem como? Como vocês vão estudar no mesmo horário? Vocês brincam juntos no mesmo horário? Sim. Sim. Vocês dormem no mesmo horário? Não. Vocês podem deitar à noite, claro. Vou dormir no período da noite. Aí vamos dizer assim, se for falar como período, né? Então, sim. Eu já dormi de dia, várias vezes. Eu também. Ixi, eu também tirei vários cochilos durante o dia, Lucas. Mas o período de dormir é à noite. Se colocarmos como período de dormir, aí seria à noite. Então, todo mundo dorme à noite. Agora, se eu colocar horário de dormir, o nosso horário não é igual ao do amigo, né? Pode ser que um durma um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, né? Então, não tem como. Reunir-se com a família. Vocês fazem junto com seus amigos? Pode ser. Não, claro que não. Você reúne com a sua família. A família do seu amigo, ele vai reunir com a família dele. Entendeu? Não é a mesma coisa. Mas tem que se for sorte, pode ser. Sorte? Não. É raramente quando está na casa de um amigo, quando ele está com a família. Então, normalmente a família se reúne, a família, tá? Então, tem coisas que você faz no mesmo momento que eles estão fazendo e tem coisas que nós não fazemos no mesmo momento. Aí nós passamos aqui. Então, para relembrar essa passagem do tempo, eu vejo... Oi.
O tempo a gente pode ver através do relógio, do calendário, do antes, do depois, durante, né? O que a gente fez? Como que a gente vai recordar essas histórias? O antes, o depois, né? Como que tá sendo? Aí, nós vamos estudar lá, que nós estudamos esse capítulo agora. Aí nós pegamos que nós podemos relembrar algumas coisas através do cheiro. Às vezes eu lembro o cheiro de bolo, eu falo, ai, a vovó, aquele bolo que a vovó faz. Às vezes eu sinto um cheiro de bolo, de bolinho de chuva. Aquele bolinho de chuva. Meu filho que falava, aquele bolinho de chuva que a vovó fazia, que a vovó faz lá na roça, que delícia. Então, tem coisas que a gente sente o cheirinho e a gente lembra de pessoas que não estão pertinho da gente, né? Então, isso é recordar alguma coisa. Também posso recordar alguma coisa através de uma música, né? Ou a mamãe e o papai cantavam uma música para mim quando eu era criança, aí quando eu era menor, né? Aí agora eu lembro, mamãe, essa música você cantava para mim quando eu estava pequenininha, né? Ou uma música, por exemplo, eu lembro do meu pai, quando eu ouço algumas músicas, eu falo, nossa, meu pai que gostava dessa música. Então, são coisas que fazem você lembrar do que já passou, tá bom? Fotografias, a gente estava falando isso agora. Quando a tia pediu a linha do tempo de vocês, foi por isso. Porque através das fotografias, nós podemos relembrar muitas coisas que aconteceram com a gente e que a gente não sabe, não lembra, sabe? Quando eu era pequenininho, por exemplo, o Pedro Silva colocou uma foto dele bebezinho no hospital, quando ele nasceu. Ele não tem lembrança. Eu também. Então, você também. Então, vocês têm lembrança dessa foto? Nesse momento? Eu tenho. Não tem não. Eu tenho. Você não lembra a hora que você nasceu. Você lembra porque você Tem vê a foto. Então, você se lembra porque você vê a foto. Mas a nossa memória, ela não tem registrado o momento que a gente nasceu. A gente não consegue lembrar esse momento. Então, por isso que as fotografias são importantes. Porque a hora que eu olho a fotografia, nossa, mas era eu aqui, mamãe? Nossa, como eu era diferente, né? Então, as fotografias são muito importantes por isso, tá? E tem os documentos também. Alguns documentos, né, que podem relembrar. Por exemplo, às vezes eu falo, nossa, qual será que... Oi, pode falar. Mas tem algumas coisas que já foram muito tempo atrás, ainda quando eu morava no prédio, que eu me lembro. Que você lembra. Então, tem coisas, Lucas, que a gente se lembra, tá? Mas tem coisas que a gente não se lembra. A gente só volta a lembrar quando a gente vê uma fotografia ou um fato parecido com aquilo que a gente lembra, entendeu? Por isso que é importante algumas coisas assim. Oi, meu amor. Eu sei que a minha mãe me contou que quando eu era bem bebezinho, acho que lá para 1 ou 2 anos, na minha primeira casa, ela encontrou um escorpião. Mas isso é a mamãe. Então, isso é a mamãe que conta para você. Então, são fatos que aconteceram e a mamãe conta para você. Mas não que você tenha lembrança disso. Você lembra, nossa, mãe, lembra quando a gente morava naquela casa quando eu vi aquele escorpião? Não, você não lembra. Eu não vi o escorpião. Não, você não lembra. Quem lembra é a mamãe. A mamãe, por ser adulta, então, quando nós somos adultos, as nossas lembranças são um pouco mais do que a fase de vocês, tá? E documentos. Documentos são importantes porque às vezes a gente não lembra de algumas coisas, a gente vai no documento. Qual que era o nome mesmo da minha avó? Eu esqueci. Vou lá no meu documento, na minha certidão de nascimento e eu acho, tá bom? Aí nós vamos para outra página. Aqui vocês fizeram os exercícios, né? De acordo com as lembranças que vocês tinham que fazer. Aí, tinha aqui, ó, documentos e objetos. Lembra a história lá do escritor lá, do Mário Quintana? Que ele se lembrava de onde ele estudava? Do colégio, que era um internato? Então, são lembranças, ó. Ele tá como se fosse uma pessoa idosa, né? E aí, aparecem as lembranças de quando ele era mais novo, de quando ele era criança, ele recorda. Né? Nem todas as pessoas conseguem ou lembram de coisas passadas, tá? De quando era criança, do que acontecia e tal. Outras conseguem lembrar com mais facilidade, tá bom?
Então, deixa eu pular aqui. Aí, aqui nós mostramos imagens que mostram situações que você lembra de ter vivido. Então, por isso que eu perguntei para vocês. Já fui um bebê recém-nascido. É uma imagem que nós não lembramos quando nós éramos recém-nascidos. Eu não me lembro de como era bebê. Eu era um bebê, como que eu vou me lembrar? Eu não consigo. Então, eu só consigo me lembrar quando eu vejo fotos, né? Mas eu consigo me lembrar de quando eu fui a primeira vez para a escola. Quando eu andei e dei meus primeiros passinhos, eu também não consigo me lembrar. Eu não me lembro, mas eu me lembro quando eu fui para a escola, quando eu aprendi a andar de bicicleta, e quem me ensinou a andar de bicicleta não foi meu pai, não foi minha mãe, foi meus irmãos que me ensinaram a andar de bicicleta. Eu tenho 4 irmãos, foram eles que me ensinaram a andar de bicicleta, e eu já aprendi a andar de bicicleta grande, eu não aprendi a andar de bicicleta pequenininha. Então, são recordações que... Oi? Ninguém me ensinou a andar de bicicleta. Eu que me ensinei sozinho. Você aprendeu sozinho, ótimo. Mas você se lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Não lembra? Eu me lembro. Então, a gente se lembra. A maior parte das vezes a gente se lembra de algumas coisas, né? Aí nós colocamos aqui para vocês fazerem. Ouvir a história, peço ajuda. Então, alguém da sua família tinha que contar para vocês um fato e vocês registraram aqui esse fato. Tá bom? Deixa eu ver se aí é a página 18. Aí nós vamos para outra página que estava falando de uma viagem, um trecho de uma outra história de avós que vieram de uma outra cidade. Também é passado. Aí a gente estava relembrando o quê? Para lembrar o antigamente, existe no nosso nome, além do nosso nome, o nosso sobrenome. Então o nosso sobrenome fala muito da nossa família, a nossa geração. Tá? Da onde por que surgiu esse nome em mim? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. O meu nome é Ivete Coelho de Souza Silva. O Souza é do meu pai, o Silva do meu marido e o Coelho da minha mãe. Mas se você for ver lá atrás, o Souza é do meu avô paterno e o Coelho é do meu avô materno. É eles que tinham o sobrenome Coelho e Souza. Então, eu herdei os 2 sobrenomes, tanto do meu avô paterno quanto do meu avô materno, tá? Então, vocês a mesma coisa, o nominho de vocês tem esse sobrenome. Aí, aqui eu coloquei para vocês decifrarem um código, né? Aí nós fomos falando antigamente, nós lembramos que antigamente não é só documento, que antigamente, né, é o tempo atrás, aquilo que é passado. Nós entramos em algumas coisas assim, que nem objetos. Aqui nós vimos tipos de ferros, modelos de ferros mais modernos, né, até o mais antigo que era feito com brasa. Mas nós temos outros aparelhos que a gente pode falar que eram antigos. Deixa eu ver lá, aqui. Aí vocês colocaram para mim, lembra que vocês foram procurar? Um trouxe panela, outro trouxe DVD, o Augusto trouxe uma agenda digital, né, Augusto? Que nem se usa mais hoje, uma agenda digital. A Lívia trouxe panela, o Alban mostrou uma panela de mais de 40 anos, né? Quem mais apresentou aí objetos diferentes para te ver se te lembra? Meu pai, ele também tem uma câmera fotográfica. Isso, uma câmera fotográfica também que é diferente. Mais alguém? Quem mais apresentou? A Júlia apresentou uma cadeirinha que foi dos irmãos, que passou, que agora é dela. Deixa eu ver se eu me lembro. Olha só, foi da mãe dela, passou para os irmãos e agora é dela. Olha para vocês verem a geração. A Eloá falou o que, Eloá? Que eu também mostrei. Qual que foi que você mostrou mesmo, meu amor? Foi um celular antigo, né? Eloá? Sim. Isso. A Eloá mostrou um celular antigo. A Mel mostrou pra gente uma máquina de escrever, né? E uma calculadora que era do avô dela. Né? E aí, nós lembramos também, né, do antigamente, lembra? Que quem tinha tataravó, bisavó, aí vocês postaram um monte de foto para mim, de convivência com as pessoas mais antigas, né?
E aí, nós mostramos aqui, ó, fotos mais modernas e fotos mais antigas. Dessas fotos aqui, a do carrinho aqui, ó, é a mais antiga. Depois nós temos essa de uma família aqui, que está em preto e branco, né? E depois temos essa foto já que está no colorido, que é o mais comum hoje, né? Mas é coisa de antigamente. Aí, olha lá, por isso que nós entramos na bisavó. Porque nós, para formarmos, ó, ela foi pegar fotos da bisavó dela, lá de antigamente, para trazer até mais próximo. Então, ela pegou a primeira foto, foi em 1924, depois em 1939, 1970 e 1998. O que ela fez? Ela fez uma linha do tempo da bisavó dela. É o que eu pedi para vocês fazerem. Vocês foram lá, muitos já me apresentaram, eu já assisti o vídeo. Eu, a minha mãe, meu marido, todo mundo assistiu o vídeo. Coloca lá, todo mundo assiste. A linha do tempo de vocês. Tá? Então, a gente olha a linha do tempo quando nós éramos pequenininhos. Por isso que eu falei. Tem, por exemplo, o Lu... Oi, pode... A linha do tempo hoje. Não tem problema, pode mandar que a tia tá assistindo. Tô gravando tudo, tô guardando tudo. Então, pode ver, o Lucas, o Pedro Silva, acho que o Augusto, né? Mostraram pra gente fotos de quando eles eram bebês, quando eles nasceram lá no hospital. Né? E depois outras fases dele, foto deles passeando, foto deles andando de bicicleta. O Pedro Silva tem uma foto que ele está com o cachorro dele. O Augusto, Augusto estava onde? Augusto tem uma foto que ele está brincando com o irmão dele. Então são as fotos, elas fazem recordar alguns fatos que já aconteceram, tá? Aí foi aqui onde eu peguei o material de apoio, mas eu falei que o material de apoio era muito pequenininho, que nós íamos fazer isso separado numa cartolina. Quem não tivesse cartolina podia colar vários papéis, umas 4 ou 6 folhas de papel sulfite para montar. Se não tivesse folha de papel sulfite, podia montar em outro tipo de papel, não tem problema, e filmar e mandar para a tia, tá bom? Aí chegamos aqui com o auxílio da família, escolher um objeto que conte uma história da família. Foi por isso que a gente foi procurar todos os objetos. Vocês escolheram um e desenharam e escreveram quanto tempo tinha, né? Aqui vocês responderam para mim, desenhamos o objeto antigo e o mais atual de todos que nós tínhamos visto, mas como nós não tínhamos estudado um atual, nós colocamos um atual, nós vimos um atual, tá? E aqui, pinte as imagens que são exemplos de uma sequência, né? Como que eu posso determinar uma sequência? A passagem do tempo da vida da gente, ela é contada dessa forma, tá? Eu preciso ter uma sequência para que aconteça as coisas. Eu não posso colocar a sequência se ela não estiver de acordo. Como que o Lucas pula de bebezinho para um menino de 6 aninhos? Pode, Lucas, fazer isso? Não. Não, então a mesma coisa. Aí vocês pintaram para mim. O que poderia formar uma sequência aqui? Essa sementinha, esse aqui, a sementinha com a plantinha e a plantona gigante. Isso, então a gente teria que pintar o feijãozinho, isso aqui é um feijão que alguém plantou. Eu pintei. Isso. Eu plantei isso também. Depois que eu pintei esse e eu plantei o feijãozinho, ele vai ficar assim, ó. Vai nascer umas folhinhas bem pequenininhas. Aí eu pintei ele também. E depois disso, opa, ele já virou um pezinho de feijão. Então tinha que pintar essa sequência. Feijãozinho de feijão. Augusto, desliga o microfone, meu amor. O feijãozinho que eu peguei e plantei, aquele começou a nascer e aquele já nasceu, tá bom? E aqui perguntou para vocês, marque um X das afirmativas que melhor completam essa frase. Organizar a sequência dos acontecimentos nos ajuda a o quê? A organizar uma linha do tempo? A relembrar histórias ou conhecer a própria história? O que vocês fizeram aí? Eu já fiz todos. Não sei se foi lá que começou. Alguém fez diferente? Eu fiz todos também. Isso. Para organizar a sequência dos acontecimentos, eu preciso, vai fazer o quê? O que ele vai me ajudar? Ele vai me ajudar a organizar a minha linha. Opa, deixa eu pegar meu lápis, sem lápis.
Ele vai me ajudar a organizar a minha linha do tempo. Ele vai fazer com que eu relembre as histórias. E vai fazer com que a gente conheça a nossa própria história. Por isso que eu falei que a linha do tempo é importante. A gente não relembra, não tem como a gente lembrar, quando eu nasci ficou assim, o médico me pegou, eu chorei. Não, isso são histórias que alguém conta para mim, mas eu não me lembro de nada disso. Tá bom? Já tinha voltar em vocês. Tranquilo? Todo mundo deu para relembrar isso? Fechado? Nossa, a Isa tem um companheiro diferente hoje, Isa. Bom dia. Tenho, tia, meu irmão. Ah, seu irmão tá te ajudando. Vamos colocar ele para fazer aula com você todos os dias agora. O que você acha? Eu não moro aqui, né? Mas vai começar a morar até acabar a pandemia e você continua morando aí. Ô, Isabelle, você encaminhou para mim? Você encaminhou. Ô, irmão, qual é seu nome, irmão? Leonardo. Léo. Posso chamar de Léo? Pode sim. Ô, Léo, ela já fez essa linha do tempo, colou na cartolina bonitinho, que a irmã já mandou para mim. Já, Tá, ela colou porque já mandou para mim na foto. O que eu preciso que ela faça com essa linha do tempo? Que ela exponha ela em qualquer lugar que ela quiser, na parede, encostadinha. Tá, lá no quarto, lá. No quarto dela. Pede para ela tem que filmar essa linha do tempo, ela tem que explicar para mim essa linha do tempo. Essa é a linha do tempo da Isabelle, né? Aí ela vai contar, esse aqui era o ano tal que aconteceu tal coisa comigo. Esse aqui, eu estava indo no zoológico, você entendeu? Sim. Então, Sim. ela vai ver as sequências que estão lá das fotos que ela colocou, aí ela filma e manda para mim, porque ela já fez e me postou, ela já colocou para mim, mas ela não vai explicar. Falta o vídeo só. Tá bom, Isa? Aí manda no grupo da escola, é isso? Isso, no grupo da aulas online, para mim, por favor. Beleza. E aí hoje, eu já falei com todos os outros que ela não tinha entrado ainda. Tem uma trilha aberta no Sistema Positivo. Tá bom. Eu não sei se você sabe, mas a outra irmã, A Jéssica sabe. a Jéssica já sabe como que é. Então, ela tem que fazer até às 11h59, 23 horas e 59 minutos da noite, ela tem que fazer essa trilha para mim. E lá mesmo, no que ela faz a trilha, eles já me enviam o que já foi feito. Tá bom? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de história de agora? Porque depois, quando nós voltarmos, vamos voltar no livro de atividades. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, esse trabalhinho da linha do tempo vai valer nota, tá, gente? Já estou marcando aqui todo mundo que já me mandou.